e sejam bem-vindos para mais um podcast. Meu nome é Maria Eduarda e faço parte da Liga Acadêmica de Enfermagem Pediátrica. E hoje nós estamos com um tema super incrível sobre aleitamento materno, os mitos e os desafios e uma realidade de uma mãe. E hoje estamos também em parceria com a LAESC. Oi, gente. Meu nome é Lorena Oliveira. Eu sou integrante da LAESC, a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva. Eu agradeço muito pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. Já vou logo pedindo para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar e comentar e seguir aqui. Hoje nós trouxemos a profissional enfermeira Odete Silva. Ela é enfermeira pela Unifor, pós-graduada em aleitamento materno e banco de leite humano, habilitada em laser terapia e furo de orelha humanizado e é consultora materno-infantil dedicada a apoiar mães e famílias no cuidado integral e humanizado. Seja muito bem-vinda, Odete. A palavra está com você. Obrigada, meninas. Muito honrada com o convite, tá? Muito feliz em estar aqui e falar de um tema tão importante, né? Inclusive, queria parabenizar pela escolha do tema, né? A gente sabe que a amamentação tem muitas dificuldades, né? E algumas coisas circundam isso. E aí vocês escolheram 3 coisas que geralmente estão ali associadas a esses mitos, né? Os mitos, os desafios que são grandes no início, a gente sabe que não é fácil, e a realidade. Eu sempre digo que cada família tem um contexto, cada família tem sua realidade. Então, a gente vai conseguir passear bem aí nesse tema hoje, tá? Muito obrigada pelo convite e vamos lá. Vamos sim. E já iniciando com a pergunta, eu queria perguntar à senhora quais os principais benefícios do aleitamento materno, tanto para o bebê e quanto para as mães. Pronto, perfeito. Eu sempre digo que a gente precisa sempre estar lembrando de quantos benefícios tem o aleitamento materno. Sempre falo para as minhas pacientes, quando eu vou fazer os cursos, né, que elas ainda estão gestantes, que elas leiam sobre os benefícios, porque aquilo ali é o combustível para passar pelas dificuldades iniciais, né? Então, a gente sabe que para o bebê, né, além de ser, assim, um alimento padrão ouro, a gente sabe que no universo não tem nenhum alimento tão completo e saudável quanto o leite materno. Então, a gente tem no leite materno, que é produzido pelo nosso corpo, né? Então, é algo divino, a nutrição perfeita e padrão ouro para os nossos bebês, né? Obviamente, também é de fácil digestão, né? O leite materno, se a gente for comparar com as fórmulas, é imensamente superior, tá? A questão também do sistema imunológico, a gente sabe que fortalece muito. Eu digo que as mães passam ali os anticorpos das mazelas que tiveram ao longo da vida toda, né? Então, a gente sabe que eu vou passar ali muitos anticorpos pro meu filho. Então, fortalece muito o sistema imunológico, tá? Além também da redução das infecções, né? Alergias, a gente sabe que está muito ligado a ter um risco menor de alergia, bebês menos alérgicos, né? E aí entra muito também a questão do APLV, que hoje está muito comum, né? Que é a alergia à proteína do leite de vaca. E aí a gente passa também para os benefícios para a mãe, né? Não é só o bebê que ganha no aleitamento materno, a mãe também tem uma série de benefícios. Entre eles, a recuperação do parto, né? A gente sabe que a ocitocina, que é o hormônio que age ali na ejeção do leite, na contração do alvéolo que vai ejetar o leite, também vai agir na contração do útero e vai ajudar, né, esse útero a voltar mais rápido para o tamanho normal, vai evitar a hemorragia, tá? Então, além disso, a gente tem também dados concretos que mulheres que amamentam têm um risco menor de desenvolver câncer de mama, câncer de ovário, né? Então, assim, os benefícios são inúmeros. Além do vínculo, né? A gente, sem querer romantizar, tá? A gente sabe que amamentar não é fácil, mas não tem como a gente não falar do vínculo que é formado entre mãe e bebê, tá? Então, é realmente algo que eu não vou conseguir colocar em palavras. É algo que a mãe vai entender quando tiver o seu filho e quando estiver amamentando. Mas, resumidamente, porque se a gente fosse falar de todos os benefícios do aleitamento materno, a gente ia ficar aqui, ó, a noite inteira, a tarde inteira.
Odete, por que o aleitamento materno exclusivo ele é tão importante? Perfeito. O aleitamento materno exclusivo, ele é preconizado até os 6 meses de vida do bebê, né? E, pasmem, o leite materno tem absolutamente tudo que esse bebê precisa nesses 6 meses de vida, né? Então, assim, não falta nada. Eu tenho um filho de 6 anos e se vocês chegarem para ele e perguntarem qual é o alimento... Ensinado, né? Filha de consultora. Filho de consultora. Mas se chegar para ele e disser assim, qual é a comida mais saudável do mundo? Ele vai dizer que é o leite materno. E aí ele diz, em segundo lugar, mamãe, o ovo só perde pro leite materno. Treinado então, já, assim, né? Treinadíssimo. Então, assim, a gente precisa entender que é um alimento sem defeitos. Tá? É um alimento que não tem defeito, é um alimento completo, é um alimento que vai garantir uma carga imunológica maior para esse bebê, é um alimento de fácil digestão. Então, é mais pela questão nutricional mesmo que o aleitamento materno exclusivo é tão importante, tá? E é muito comum também, né, ver algumas mães querer além dos 6 meses, né? Então isso também é muito benéfico, né, para a criança, Com tanto certeza. para a parte da né? infância. E aí já entra um mito, né? Sim. Seguindo aí o tema, que as pessoas... depois dos 2 anos o leite vai virar água. Gente, leite materno não vira água? Nunca, tá? Então, assim, o aleitamento prolongado, se for uma vontade da mãe e do bebê, obviamente, ele vai ter também os benefícios dele, tá? Então, isso é realmente muito, muito benéfico, né? E é muito bem-vindo. Isso é uma decisão da mãe. E existe alguma contraindicação real da amamentação ou isso é um mito? Existe. Né? A gente tem, por exemplo, o HIV, né? Então, mães com HIV, HIV positivo, não é recomendada a amamentação, porque o vírus vai passar através do leite materno. Né? Então, quando a gente tem uma mãe HIV positivo, a gente vai ali tratar do protocolo para essa mãe não produzir leite, né? A gente vai enfaixar a mama, a gente vai entrar com medicação, que eu digo médico, vai entrar com medicação para sanar, né? Para cessar essa produção. Além do HIV, a gente tem também o HTLV, né? Que é também um retrovírus, e esse vírus ele pode causar, né, lá no futuro dessa criança, problemas como leucemia, né, doenças como leucemia, linfomas também. E esse vírus, ele é também transmitido através do aleitamento materno, tá? Além desses 2 casos, desses 2 vírus, né, que eu falei para vocês, a gente sabe que tem também alguns medicamentos que não são compatíveis com a amamentação, por exemplo, quimioterápicos, né? E aqui eu abro um parêntese, né, para informar sobre um site que a gente tem, muito seguro e atualizado sobre os medicamentos que são compatíveis com a amamentação, chama E-Lactância. Então, de livre acesso, de fácil acesso, toda mãe pode pesquisar, profissional pode pesquisar, eu uso demais na minha prática. Né? Então, se você está com dúvida, será que eu posso tomar esse remédio? Vai lá na Lactância, é um site em espanhol, mas no computador tem a tradução. E o espanhol acaba que a gente consegue desenrolar bem, né, também. Então, você coloca o nome lá do medicamento ou da substância, por exemplo, Botox. Quero saber se posso fazer Botox amamentando? Joga lá no Lactância e ele vai trazer se é compatível, se não é compatível e ainda tem algumas substituições, né? Esse não é seguro, mas essa marca é. Então, é uma informação que eu queria deixar que com certeza vai ser muito útil aí para quem está assistindo, tá? E além dessas contraindicações, a gente tem também uma doença metabólica rara, né? Que é a galactosemia, que é um bebê que nasce sem a enzima que vai metabolizar a galactose. E a galactose, ela é um açúcar da lactose. Né? A gente sabe que o leite materno é muito rico em lactose, é por isso que ele é docinho. Né? Se você provar o leite materno, ele tem um sabor adocicado que vem da lactose. Então, nesses casos, né, e essa doença, importante também, ela é detectada no teste do pezinho. Né? Aí a importância da gente fazer o teste do pezinho, recomendação do 3º ao 5º dia de vida. O teste do pezinho do SUS, ele identifica? Sim.
essa doença está naquele teste do pezinho básico mesmo, Sim. tá? Então, aí a importância, né? E aí, Odete, como é que eu vou saber o que é que vai causar se meu bebê tem essa doença que eu não sei, não vai estar escrito lá na testa da criança. E aí, como é que eu vou saber se meu bebê tem ou não, né? A primeira coisa é o diagnóstico, né? Realmente, para fazer a triagem, é o teste do pezinho. E aí, o que que acontece? Esse bebê vai ter icterícia, né? Esse açúcar que não vai ser metabolizado, ele vai ser tóxico. Ele vai migrar aí para órgãos vitais do bebê, né? Então, é uma coisa que realmente a gente precisa ver a importância, né, dos testes que a gente tem aí no SUS, graças a Deus. Mas é uma doença muito, muito, muito rara. Eu nunca vi nenhum caso, tá? Também para dar uma tranquilizada, né? Porque a gente fala um monte de coisa. Sim. Mas eu nunca vi nenhum caso. E para aquelas mães que usam drogas ilícitas, também é contraindicado a amamentação? O bebê? Sim. O álcool passa pelo leite materno, Sim. né? Então, assim, o fumo também não é indicado, tá? Então, a gente não indica, obviamente. Depende do público, né? Por exemplo, tem pacientes que me mandam mensagem, estou querendo tomar uma tacinha de vinho hoje com meu esposo. Pode, eu estou amamentando. Não é uma proibição 100%. É um cuidado. Essa mãe precisa passar um tempo ali sem amamentar, que vai ser o tempo que esse álcool vai sair da corrente sanguínea e que não vai mais estar disponível no leite materno, tá? Então, a gente consegue fazer isso. Mas isso não é para ser regra. Tem uma Isso medida, é para ser né? exceção. Depende do peso da mãe, depende da quantidade de vinho. E aí lá, qualquer coisa que jogarem na lactância, vocês vão ver a explicação bem direitinho. Mas tem relação. Se a gente for falar em média, 2 horas para uma taça de vinho, por exemplo, ou um copinho de cerveja, 2 horas sem amamentar, tá? Odete, você falou também sobre as mães portadoras de HIV, né? Aqui no Brasil não é recomendado, né? Não é recomendado a amamentação, mas existem países que se adaptam a isso, né? Porque tem uma baixa estrutura e aí visando uma não desnutrição dessas crianças, acaba que eles acabam liberando, né? Tem todo um treinamento, mas ainda é possível. Mas a nível Brasil, não é recomendado, é proibido. Proibido, tá? E você tocou num ponto muito interessante, porque lá eles veem a questão do risco-benefício. Sim. Né? Então, esse bebê precisa mamar. Não tem... São países realmente mais pobres, né? E sim, lá eles avaliam a questão do risco-benefício e, em alguns casos, a amamentação é liberada. É a África subsaariana, né? Isso. Que lá eles recomendam. Tem um treinamento, tem toda uma técnica, mas ainda assim é um risco, né? Sim. Mas aí avaliando risco-benefício. Eles acabam liberando. Odete, tem alguma posição, assim, que ela é mais indicada para amamentar? Eu digo que a amamentação tem o seu Mama Sutra, né? Tem várias posições de amamentar. Mas o que eu costumo frisar para as minhas pacientes? Faça o básico bem feito. Não adianta você querer... Hoje mesmo eu falei isso no atendimento. Não adianta você querer dar conta de todas as posições de amamentar se você não consegue colocar em prática aquela tradicional, aquela básica, tá? Então, vamos fazer o arroz com feijão primeiro. E aí, dependendo também da situação. E aí, é por isso que é tão importante um olhar personalizado para cada dupla. Porque tem bebê que nasce mais retrognata. Então, eu vou procurar uma posição que favoreça esse bebê encostar o queixo na mama da mãe para ajudar na dinâmica da mamada, né? Então, assim, é muito mais complexo do que o que a gente pensa, né? Não é só pegar o bebê, colocar no peito e a coisa vai andar. Não, quem vive isso todo dia sabe que tem casos que a gente fica assim, meu Deus, por quê que não dá certo, né? A gente já vai ali aparando as arestas, mas é algo realmente muito particular de cada dupla. E aí, repito, não tem receita de bolo. A gente precisa ver cada mãe, cada bebê, né? A questão também, mamilo invertido não consegue amamentar. Eu não vou dizer que não consegue, mas eu também não vou dizer que é fácil, que é igual a quem tem um mamilo protuso. Não vou dizer, tá? Então, assim, é mais difícil.
E depende muito do bebê também. Tem bebê que consegue pegar o mamilo e faz a protrusão com a sucção e tá tudo bem. Mas também já peguei mães com mamilo invertido que não avançaram na amamentação, né? Obviamente, bem mais raro, porque a gente tem técnicas para isso avançar, mas que acabou que arrastou um pouquinho mais ali esse deslanchar da amamentação, né? Então, as posições que a gente tem é a tradicional, né? O bebê ali, a mãe com esse peito e com o bracinho passado aqui. A gente tem a invertida, que é tipo bola de futebol americano. Coloca o bebê aqui, né? E ele consegue mamar. Tem a cavalinho também, o bebê fica sentado na perna da mãe. E aí a gente indica para bebês prematuros que geralmente são mais sonolentos. E ele ficando em pé, ele tende a ficar mais esperto e mamar melhor, né? Exige um pouquinho mais de habilidade daquela mãe para um bebê prematuro. Imagina um pingo de jeito desse tamanho para você dar conta de segurar ele ali retinho, né, na sua perna. E também uma posição que eu gosto muito é deitada. Sim. Eu digo que amamentar deitada é vida. Obviamente, no início, a gente precisa fazer todo aquele beabá de pega correta, né? De mão na mama, coloca o bebê no peito, vê como é que tá ali essa abertura de boca. Mas depois que a coisa anda, eu digo, vai chegar o momento de você ter este menino de cabeça para baixo, ele acha o peito e mama de qualquer jeito. Então, quando a gente passa dessa fase ali mais delicada, mais difícil, acaba que você amamentar deitada é muito mais confortável para a mãe também, né? Então, pode sim amamentar deitada. Peito com o bebê deitado não causa otite. Mamadeira com o bebê deitado causa otite, tá? É algo anatômico mesmo, fisiológico, que na hora da mamada tem um músculozinho aqui que vai tampar e a gente já sabe que isso também é mito, né? De que amamentar deitado causa otite, tá? Então, não causa. Então, são essas posições, mas é como eu falei. Vamos aprender o básico e depois a gente vê as variações. Depois vai inovando, né? Exatamente. A não ser que seja um caso que você vá se beneficiar daquela posição e tem ali um profissional, né, para lhe ajudar. Mas o arroz com feijão funciona bem. Em caso de gêmeos, qual a posição seria mais indicada? Vamos lá. Gêmeos, quando a gente fala em gêmeos, a gente já tem a impressão de que vão ter que mamar os dois ao mesmo tempo. Isso não é uma coisa que eu imponho para a mãe. Aliás, eu não imponho nada para a mãe. Mas isso não é uma coisa que deve ser imposta para a mãe como uma obrigação de início, tá? Eu sempre digo, conhece primeiro cada bebê. Conhece o bebê vê como é que ele mama, vê quais são as particularidades, isso no início. Conhece o bebê 2, vê como é que ele mama, vê como é que se ele mama tão bem quanto o outro, se ele mama não tão bem. Já peguei gêmeos que um mamava muito bem e o outro tinha ali algumas restrições, algumas disfunções orais. Então, assim, isso vai de cada bebê. Não adianta eu ficar na ansiedade de amamentar os dois bebês juntos, né, sem conhecer primeiro cada um. Agora, depois que a coisa flui, aí a gente tem a opção, né, de ofertar a mama ao mesmo tempo para os dois bebês. Aí você vai fazer a invertida. Sim. Aqui, pega um bebê aqui, as pernas para lá, cabecinha aqui, pernas para lá, cabecinha aqui, né? Ou um na invertida e o outro na tradicional. Faz um círculo da mãe. Né? Então, assim, óbvio que exige ali alguém para ajudar a colocar os bebês, mas é o que eu sempre falo. Você não precisa ter a pressa de amamentar os dois bebês ao mesmo tempo, tá? Isso é uma coisa que vocês vão construindo. E falando ainda sobre os mitos, né? Quais os mitos do aleitamento materno que são comuns e precisam ser desmistificados para as mamães? Seria outra coisa que a gente conseguiria fazer um podcast só de mitos do aleitamento materno, tá? Mas vamos lá, os que eu mais ouço. Leite fraco. Mulher, se teu leite só pode ser fraco, porque esse menino dorme e não dá nadinha, já tá acordando. Ou então esse menino não tá engordando, porque os meninos têm que ser umas bolas, né? Tem que ser assim. Ou o menino não para de chorar, aí é fome. Com certeza é fome, esse leite é fraco, não tá sustentando a criança,
Não existe leite fraco. Repitam comigo. Não existe leite fraco. Tá? Isso, gente, é o maior dos mitos, assim, né? A gente sabe que o leite materno, como eu falei lá no começo, ele não tem defeitos, tá? Então, não tem nenhuma mulher que produza um leite fraco, não. Inclusive, né, a gente falou aí dos países mais pobres, da questão do HIV, aquelas mães são desnutridas. Sim. E o que é que o corpo delas faz? Elas pegam, o corpo pega o que tem de melhor para transformar em leite. Então, o leite daquelas mães é o que ela tem de melhor no corpo e oferece para o bebê. Né? Então, assim, a gente precisa entender que não existe leite fraco de jeito nenhum. Existe pouco leite, existe. Aí sim. Esse choro pode ser fome? Pode. Mas esse choro pode ser desconforto, pode ser gases, pode ser necessidade de colo. Então, não existe leite fraco, tá? Que fique muito claro. Outro mito que aparece muito ai, meu Deus, teu peito é muito pequeno. Não vai dar leite, não. Não vai dar leite para esse menino, ainda mais se for... Outro mito. Ainda mais que se for menino, homem, que mama demais, que quer mamar o dia todinho. Isso não existe, tá? Nossa, eu tenho um filho de 6 anos. E aí eu sempre fui, assim, magrinha e despeitada. Aí, quando eu engravidei, todo mundo falava, não vai ter leite, não vai ter leite, não tem nem peito, não vai ter leite. Gente, eu tinha tanto leite, escorria tanto. Então, assim, ali eu concretizei. Não tem nada a ver. Olha só, eu também sou despeitada. E amamentei 3 filhos exclusivos. Então, assim, realmente, o tamanho da mama, óbvio, a gente tem alguns casos, né? Eu não gosto também de generalizar tudo, porque às vezes a gente fala de alguns casos que existem e que a gente faz parecer que não existe. A gente tem uma condição chamada hipoplasia mamária. Hipoplasia mamária é diferente de peito pequeno, tá? Essa mãe tem poucas células produtoras de leite na mama. Hipoplasia, né? Então, ela tem poucas células que produzem leite. Essa mãe, sim, vai ter uma produção pequena, tá? A tendência é que ela tenha uma produção pequena. Mas a gente tem características dessa mama que a gente consegue pegar. Mamas muito separadas, formato cônico, uma areola maior do que o tecido mamário. Então, um peito maior do que o outro. Então, quando eu bato o olho numa mãe que tem essas características e que eu estou vendo ali que não está saindo do lugar, que não teve apojadura, então a minha anteninha já liga para a hipoplasia mamária. Isso sim existe. Mas a minha mama ser pequena, mas ser simétrica, ter o mamilo ali, a areola menor do que o restante da mama, não ser tão separada, ela é uma mama que produz leite, que cria um menino, cria 3 meninos. Tá? Então, isso também caiu por terra. Odete, quais são os principais desafios que são enfrentados ali nos primeiros dias de amamentação, né? Quando a mãe, ela sai lá da maternidade com o bebê, aí já não tem mais aquelas pessoas. Me fala agora, como é que foi a tua? Rapaz, assim... Devolvendo a pergunta. Eu já não tinha mais aquele ideal imaginário que as pessoas tinham, porque durante a gravidez eu lia muito. Lia muitos artigos e via muitos relatos. Então, assim, já tinha ido por água abaixo a ideia de que seria natural. Cor de rosa já tinha. De que seria aquela coisa natural. Eu nasci para isso e a criança necessita disso, então vai dar match. Eu já tinha tirado isso da minha cabeça. Mas ainda não era o suficiente, porque eu não sabia nem, quando você falou das posições, né? Eu não sabia nem segurar. O meu sonho era dar de mamar deitada. E eu não sabia nem ficar sentada, não sabia ficar em pé. O peito doía demais, doía muito. Eu não sabia se ele estava... Eu achava que ele não estava respirando, porque o meu seio ficava tapando lá o nariz dele, sabe? Assim, foi toda uma adaptação. Foi difícil. Foi muito difícil. Mas eu também sei que tem situações piores. Tem gente que... Você acabou de me dar todas as respostas que eu ia te responder. As principais dificuldades no início da amamentação? Dor. Né? Então, assim... mesmo que não seja uma mãe que não tenha fissuras, mas a gente tem, eu sempre digo, a gente tem a sensibilidade inicial. Sim. A gente está falando de um mamilo. O mamilo é a parte mais sensível do nosso corpo.
né? A gente sabe. E que até então não sofria trauma, né? Aquele trauma da sucção, né? né? Então, imagina só, para a pessoa fazer o teste, se a pessoa realmente tá sem vida, ela faz isso nos 2 mamilos, não é isso que fazem? Né? E se essa pessoa não esboçar nenhuma reação, realmente está morta. Então, gente, é a área que tem mais terminação nervosa. Então, a gente tem uma sensibilidade inicial. Sensibilidade é diferente de dor permanente, tá? Sensibilidade inicial, eu digo, ó, você vai lá no céu e volta. Sim. Tem aquela sensibilidade, mas depois estabiliza, você consegue amamentar tranquilamente, tá? Isso ali no início, depois a sensibilidade vai embora também. Além dessa sensibilidade, tem as fissuras mamárias, né? Às vezes por pega incorreta, isso que você descreveu. O nariz ficava afundado no meu peito. Provavelmente, se a gente ajusta o posicionamento do bebê, tu não tem esse nariz afundado no peito. Às vezes é um ajustezinho desse tamanho aqui, que faz a diferença toda, tá? A questão também da ansiedade da mãe. Será que ele está mamando? Será que não está mamando? Como é que eu vou saber que essa criança está de barriga cheia? Como é que eu vou saber que meu filho não está desidratado, que ele está bem hidratado? Então, a ansiedade materna, a dor, a apojadura, a descida do leite também é um dos momentos que eu mais sou chamada para fazer consultoria de emergência, assim, né? Que vem aqui agora, pelo amor de Deus, meu peito tá duro, eu não sei o que fazer, meu filho não consegue pegar, eu preciso agora da consultoria, né? Então, é um momento também bem difícil. Então, eu elencaria esses pontos que eu falei para vocês sobre as principais dificuldades do início. E qual o papel dos profissionais da saúde durante esse lado tão importante da amamentação com a mãe e o bebê? É muito diferente a gente trabalhar com uma dupla de mãe e bebê sozinha, enquanto consultora, enquanto enfermeira, e a gente trabalhar com uma equipe. O sonho é equipe para todo mundo, né? Sim. Porque cada um tem uma contribuição, né? O médico, desde o obstetra, o pediatra, o nutricionista que vai cuidar ali da alimentação da mãe, procurar alimentos galactogogos que ajudem na produção do leite, né? Fonoaudióloga também. Nossa, eu preciso demais das fonos, né? Porque é algo muito particular de cada bebê, né? Então, essa avaliação fonoaudiológica, o teste da linguinha, então a gente precisa demais. Fisioterapeuta, né? Tem bebê que nasce muito tensionado, que fica todo assim para mamar e a mãe sente muita dor, ele acaba descontando essas tensões no mamilo da mãe, e aí a fisioterapia vem para liberar essas crianças, né, para tornar esse processo de amamentação já nascem mais estressados. tranquilo. Acredito, sem um boleto para pagar. Mas às vezes é pelo um trabalho de parto exaustivo, às vezes é pela posição que estava dentro da barriga da mãe, né? Então a gente tem aí, e eu espero que já saiam ainda mais estudos sobre isso, porque é uma coisa que a gente vê muito na prática e não vê tanto assim nos artigos. Quais são as situações que a gente identifica que realmente precisa oferecer fórmula para essa criança? Parara, alerta polêmica. Eu sou da linha que diria que até defendo, de certa forma, o uso da fórmula, nos casos que são necessários, tá? Sim. Sou totalmente aí bandeira, aleitamento. Mas, quando a gente trabalha com esse público, a gente sabe que tem casos que a fórmula é necessária. E que a fórmula vai salvar a vida daquela criança. Digo mais, tem casos que a fórmula salva a amamentação. Né? Então, assim, eu sempre bato muito nessa tecla. Inclusive, eu fiz um post com esse título e repercutiu muito, assim, no Instagram, né? Muitas pessoas repostaram, pediatras. E eu acho que muitas mães também se sentiram representadas, né? E aí, o que eu falei lá? Eu falei que fórmula não é veneno. Que não tem dúvidas que o leite materno é padrão ouro, é o melhor que a gente tem para oferecer para o bebê. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas a gente não pode demonizar as mães que precisam da fórmula, né? E aí, voltando aqui para a pergunta, né? Quando é que essa fórmula é realmente necessária? Em caso de desnutrição, né? Eu já cheguei em atendimento, para vocês terem noção. E assim, o meu público não é um público carente. Meu público é um público de classe média alta, né? Então, eu cheguei num atendimento que o bebê estava com febre,
o bebê estava com fontanela abaulada, sem xixi há mais de 15 horas, fralda seca. Ou seja, esse bebê estava desidratado. Esse bebê precisava comer. Não era uma questão, mas eu não quero dar a fórmula. Isso é um direito da mãe. Mas cuidado. As necessidades do bebê estão à frente das nossas vontades. Então, nesse caso de um bebê desidratado, e aí a gente sempre vai primeiro tentar ordenhar leite da mãe, tá? Sim. Mas não saía nada, né? E é um atendimento que eu conto também nos dedos que não tinha assim, saía um brilhinho de colostro. Quando eu fazia a ordenha manual na mãe, saía ali aquele, brilhava na areola, mas não formava uma gota para eu colocar numa colher para eu dar para o bebê. Então, aquele bebê precisava. Eu pedi ao pai, por favor, vá até a farmácia, a gente precisa alimentar esse bebê. Quando ele estiver alimentado, a gente vai trabalhar a produção. Mas ele não pode esperar eu trabalhar a produção, eu aumentar a minha produção para ele poder se alimentar. A regra número 1 é alimentar o bebê, ponto final. Então, nesses casos de desidratação, de bebê também que não está se desenvolvendo adequadamente, né? Um bebê desnutrido, por exemplo, esse bebê também precisa de fórmula. Mais uma vez, primeiro eu vou tentar aumentar o leite materno, vou tentar fazer a ordenha de leite materno, vou tentar complementar com o leite materno. Mas se não for possível e se não for suficiente, eu vou precisar da fórmula, tá? Esses são os principais casos, realmente, né? E o outro caso também, obviamente, por exemplo, uma mãe com HIV, né? Que está impossibilitada de amamentar. Ou uma mãe que ficou internada na UTI e não está com seu filho. Uma mãe que está em coma, né? Conheci no tempo que eu estagiava lá no César Calles, uma mãe que teve síndrome de HELP. E ela ficou, nossa, até eu nunca esqueci desse caso, né? Porque ela ficou meio que em estado vegetativo mesmo, sabe? E eram gêmeos que foram para casa. Então, gente, obviamente esses bebês precisam comer e a fórmula está salvando a vida deles, né? Então, eu não sou da linha que demoniza o uso da fórmula. Eu acho que ela é muito necessária em alguns pontos. Mas também não sou da linha que o menino tossiu, dá fórmula para ele tá com fome. Não. A gente vai sempre priorizar leite materno, mas sempre entendendo que fórmula não é veneno. E quais são as técnicas também para aumentar essa produção do leite que pode fazer até mesmo as mães dentro de casa? Pronto, vamos lá. Aumento de produção, o corpo da mãe vira uma máquina de produzir leite. Sim. Aliás, duas, porque cada mama é uma fábrica independente de produção de leite, tá? E como é que a minha fábrica funciona? Sob demanda. Então, imagina, qual é a fábrica que não tem demanda que vai ficar produzindo o produto? Nenhuma. Ela só vai produzir se tiver procura do produto dela. Então, a principal forma de aumentar a produção de leite é aumentar a demanda para o meu corpo. Óbvio, a gente tem aí, né, tem alguns substâncias galactogônicas, alguns chás, tipo chá de erva doce, chá de camomila, o funcho também, né? Então, que a mãe toma, e a gente tem alguns estudos com uma evidência não tão forte, mas na clínica, na minha prática, eu consigo ver bem. Mas de nada adianta tomar nenhuma substância, tem que tomar garapa de rapadura preta, né? Cerveja preta. Então, assim, não adianta eu tomar nada se eu não tiver um estímulo adequado na mama. Então, meu bebê precisa mamar bem, porque se o meu bebê não extrai aquele leite da mama, não tem uma mamada efetiva, o meu corpo entende que não precisa produzir. Não, tá ficando leite na prateleira. Então, por que eu vou produzir mais se não está esvaziando essa prateleira, entendeu? Então, é muito mais a questão do estímulo. Alguns chás podem ajudar, hidratação, se alimentar bem, mas principalmente estímulo. Então, um bebê que mama bem e estímulo extra. Se a mãe quer realmente aumentar, eu vou voltar a trabalhar, quero fazer um estoque de leite. Começa a fazer a ordenha. Ou manual, ou com a bomba elétrica. Hoje a gente tem uma infinidade de bombas no mercado, bombas por um preço, assim, surreal, né? Então, quanto mais eu estimular o meu corpo, mais ele vai responder. Odete, você falou sobre o nível dos seus clientes, né? Que são pessoas de classe A. E aí,
me veio aqui na cabeça. A consultoria, ela ainda é muito elitizada? Ainda é, assim, muito focada para um público só? Como é que as pessoas de baixa renda, né, podem ter acesso? O SUS, ele já garante isso de alguma forma? Pronto. A gente tem um serviço formidável, que é o Banco de Leite Humano, né? Totalmente gratuito, atende não só pessoas mais vulneráveis, pessoas com menos condições sociais, mas também a pessoa que está lá na classe A também, né? Vários pacientes minhas foram no Nordeste, meu peito estava muito duro e eu fui no banco de leite e, nossa, as meninas foram uns anjos, né? Então, eu gostaria também de enfatizar que a gente tem esse serviço, a gente tem no estado do Ceará, né, vários bancos de leite, HGF, César Caus, MEAC, né? Então, assim, a gente tem esse serviço de forma gratuita para as pessoas que precisam, tá? Então, você vai até o banco de leite e você tem, né? Não é como a consultoria que eu faço, que eu vou na residência da mãe, acaba sendo algo muito personalizado, porque eu não vejo só a amamentação. A gente acaba vendo outras coisas, primeiros cuidados, dou o banho junto com a família, mas para a amamentação, o banco de leite é formidável, né? Tanto que a gente serve de modelo, né? E aqui eu não posso deixar de citar a professora Márcia Machado, né? Ela que fundou o banco de leite da maternidade escola, da MEAC, e eu sou, assim, uma fã dela, né? De carteirinha, acompanho o trabalho dela. Ela é envolvida em muitas pesquisas, né? Do Covid, acho que é Iracema Covid, uma pesquisa que ela coordena também. Enfim, ela é uma pesquisadora e ela é uma defensora também e fundou, né, o banco de leite da maternidade escola. Então, a gente tem esse serviço de maneira gratuita e ela sempre enfatizou muito que a gente serve de modelo para outros países, inclusive, né, por conta da assistência no banco de leite. Então, sim, é um serviço que a gente tem hoje acessível para todas as mulheres. E a importância também de doar, né? As mães doarem o leite, né? Aí você tocou num ponto também muito importante. Para aquelas mães, né, que não conseguem amamentar. Mas aí, o que acontece? O banco de leite, ele não fornece leite para a mãe que está em casa. O leite do banco de leite são para os bebês internados lá no hospital, tá? Então, eu sempre falo para as minhas pacientes que tem mulheres que têm muito leite, tem mulheres que são ali o tantinho certo para o seu bebê, né? Não tem excesso. Mas as mães que conseguem um excesso de leite, que conseguem ordenhar para doar, imagina, tem bebê da UTI que a dieta dele é 5 ml. Se você consegue 50 ml, você vai alimentar 10 bebês que comem 5 ml. Né? Então, aquele mesmo bebê por 10 vezes, são 10 refeições. Então, é um ato, assim, muito, muito nobre, né? E quem tiver realmente essa produção avantajada aí, pode fazer a doação, né? Inclusive, eles vão em casa, colhem em casa, deixam vidro, né? Então, é um serviço que eu sou fã de carteirinha. Quais os fatores psicológicos que podem interferir no início da amamentação? A amamentação está muito na cabeça, né? Então, assim, quando a gente pega uma mãe ansiosa, depressiva, que acaba sendo um cenário muito comum no pós-parto, né? Imagina, aquela mãe saiu do papel de filha, de esposa, para mãe, 100% responsável por um recém-nascido. Agora eu sou a mãe. Sabe aquela coisa assim, quando você tá com saudade da sua mãe? Eu só queria minha mãe aqui. E aí é uma responsabilidade muito grande. Aquele bebê depende 100% de você, né? Então, isso mexe muito com a mãe, né? A mãe pensa assim, meu Deus, eu nunca mais vou ter minha vida de volta. E agora? O que eu gostava de fazer, eu não vou poder fazer nunca mais. E esse menino só chora, e o que eu faço? Eu queria botar ele de volta dentro da barriga, né? Então, a gente já tem um movimento natural para essa baixa hormonal. E isso é hormonal também, né? Então, a gente já tem aí um blues puerperal, que acho que, sei lá, 99% das mulheres... Eu tô nessa estatística, viu? Mas quase todas, né? Se você for conversar com a mãe, pouco provável ela não tenha passado ali por esse medo, por esses anseios do puerpério, né? Então, a gente tem o blues puerperal, a gente tem depressão
pós-parto, que acaba sendo mais grave, né? Que é aquela mãe que rejeita o bebê, que não quer ver o bebê, que tira esse menino de perto de mim, né? Então, assim, a saúde mental materna também é algo que precisa de muito cuidado, né? E aí a psicologia entra forte, viu, nesse campo. É uma coisa também que acabei esquecendo de citar as psicólogas lá no atendimento multi, mas são, assim, de uma importância enorme. Enorme mesmo. Como é que a atuação multiprofissional pode fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê durante esse aleitamento? Cada profissional vai fazer ali a sua parte, né? E vai ajudar aquela dupla de forma personalizada, né? De forma bem voltado para aquela mãe, para aquele bebê. Então, a gente consegue ter um olhar mais personalizado mesmo, né, para essa mãe. O que essa mãe está precisando? Está precisando de um psicólogo? Vamos falar, vamos iniciar as sessões. Não, esse bebê está com um atraso no desenvolvimento. O que a gente precisa fazer? Será que vai precisar de fisioterapia, né, para conseguir nessa própria questão do desenvolvimento motor? Então, a equipe multi ajuda muito nessa questão de cada um cuida, porque a gente sabe que não é só uma boca e um peito. Sim. Né? Tá muito além disso, né? Então, são dois organismos ali, cada um vem do seu jeitinho. E também a importância do agosto dourado, né? Falando sobre a amamentação e afins. Como a equipe multiprofissional, né? Como enfermeiros, técnicos, médicos, pediatras, é tão importante para falar um pouco também sobre isso, que às vezes também é muito desvalorizado também essa área. Exatamente. E aí tem muito essa questão, né, que quando a gente está no puerpério, você precisa de uma atenção extra, né? Isso Sim. É fato. A mãe está ali cheia de dúvidas, sem saber o que fazer, sem saber de quando em quanto tempo eu coloco meu bebê para mamar. E os profissionais estando capacitados para isso, eles vão ajudar de uma maneira, né? E é uma coisa, assim, que a gratidão dessa família por esse profissional é eterna, né? Então, assim, eu recebo muitas mensagens. Ai, Odete, tu foi um anjo na minha amamentação. Eu disse, mulher, o mérito é seu, pelo amor de Deus. Quem estava aí dando o peito na madrugada, eu fui na tua casa, te ajudei. Mas é incrível, né? É a gratidão que elas te devolvem. É uma coisa assim... Vocês vão ver. Comecem na amamentação, que vocês não vão mais querer largar nunca. É que já é um momento de muita sensibilidade, né? Exatamente. Então, qualquer mão, qualquer apoio que você recebe, fica muito marcado. Porque Exatamente. A gente, como mãe, acaba que passa por uma transformação extraordinária, assim. E é um medo absurdo, né? Tudo é novo, tudo é muito diferente. Uhum. E aí, qualquer pessoa que dê o mínimo de conhecimento, a gente já alivia o coração. É muito isso que você falou, né? É muito a questão de apoiar. Então, o papel do profissional, eu fico tão triste quando eu chego numa mãe que ela diz assim, que o profissional acabou com ela. Vixe, esse seu peito não dá para amamentar, não. Olha, vixe, Maria, é uma mama muito densa. Um peito muito, muito invertido. Ave, que peito difícil. Elas ficam arrasadas, né? Então, isso machuca demais a mãe. Assim como o apoio levanta. Né? Então, assim, eu sinto muito isso, assim, de verdade. E eu acho que isso é um combustível diário para quem trabalha com aleitamento materno, porque não é fácil, de jeito nenhum. Né? Tem casos, assim, que você tem vontade de levar a mãe e o bebê para sua casa para cuidar. Não é fácil, mas realmente é muito importante, né? Como você falou, a mãe está num momento muito suscetível. Então, todo apoio é bem-vindo. Então, o profissional está ali realmente para apoiar. Se for para atrapalhar, fique calado e fique em casa. É verdade. Se você não for ajudar, por favor, não sabe, não se meta, encaminhe para um banco de leite, encaminhe para um profissional que entende de amamentação, mas apoiar não é dar pitaco, não é dar a sua opinião sobre a amamentação. É fazer o que aquela mulher está precisando naquele momento. E, além disso, também o apoio dos pais, né? Também os papais, fazer o papel do papai, buscar informações em relação também a isso, né? Porque, querendo ou não, vai ajudar a mãe durante esse processo, né? Com certeza. Aí você também tocou num ponto muito importante, tá? Que não está fazendo mais do que ser obrigação, que fique Sim, claro. com certeza. A obrigação de pai é criar o menino junto com a mãe, né? Sim. Exatamente. E assim...
Mas é muito importante a gente ver o quanto a mãe fica fortalecida quando tem um pai que está ali do lado, que está ajudando, que está apoiando. E quando eu falo apoiando, é apoiar as decisões da pessoa que está amamentando. Não é, eu quero muito que minha esposa amamente. Vamos, amor, vamos, eu vou pagar a consultora para ti, tu vai conseguir amamentar. Mas às vezes a mãe não quer. Já peguei muitos casos assim, né? Que o pai quer mais do que a mãe. Isso não é apoiar, isso é dar uma forçada na barra. Então, a gente precisa respeitar a vontade da mãe também, tá? Essa mãe precisa querer amamentar, gente. Não, a gente não, é o que eu falei lá no início, eu não imponho nada para ninguém. Se eu sou chamada, eu penso que essa mãe quer amamentar. E a gente vai fazer o possível para amamentar. Mas você quer fazer como? Você. Então, quem tem que decidir, desde da via de parto, desde como ela quer o parto, desde se ela quer amamentar ou não, é a mãe. Perceber a mãe como mulher, né? Exatamente. Alguém que tem decisão, sim, exatamente. sobre Até ela. porque quem vai vivenciar aquele momento. Aquele momento é ela, né? O momento ali da amamentação, quem vai estar amamentando manhã, noite, madrugada é a mãe. Então, Sim. a decisão tem que ser dela. E de que forma o marketing de fórmulas infantis pode impactar negativamente? Aí tá, a indústria é astuta. A indústria é astuta. Se vocês forem numa farmácia agora e procurarem a prateleira das fórmulas infantis, tá lá tudo dourado, cor de ouro, a coisa mais linda, um passarinhozinho assim no rótulo, alimentando o seu filhote. Então, eles apelam mesmo, né? E a intenção da indústria é a mãe achar que aquilo ali é necessário. É a mãe achar que aquela fórmula vai ser melhor para o filho dela. Olha, é dourada também. Né? Então, o agosto dourado, a fórmula dourada, alimento padrão ouro. Então, isso não é por acaso de jeito nenhum. Isso é muito pensado. Né? Então, eles tentam trazer para a fórmula essa questão do vínculo mesmo, do apelativo, no rótulo, em tudo, né? Hoje a gente já tem aí algumas regras, graças a Deus, né? Que dificultam um pouquinho, porque a gente precisa entender que a prioridade é sempre o leite materno. A fórmula vai ser uma alternativa? Vai, como a gente já conversou e já deixou claro que não somos contra, né? Mas a gente não vai substituir uma mãe que tem leite, um bebê que sabe mamar, que é possível um aleitamento materno exclusivo e aquela mãe quer amamentar, por uma fórmula. Qual o sentido disso? Né? Inclusive, as fórmulas, né? Uma diferença clara que a gente vê no dia a dia entre fórmula e leite materno é a questão de deixar o leite materno ser mais tranquilo a questão da digestão. A fórmula, um dos componentes da fórmula, uma das fontes de gordura é o óleo de palma, né? Que é uma fonte de gordura que as indústrias precisam para deixar aquilo ali nutricionalmente ok para o bebê. E o que é esse óleo de palma? É o óleo de dendê, que a gente usa na comida. Então, esse óleo, ele constipa o bebê. Ele tende a constipar o bebê. Né? Então, tem bebês que tomam fórmula que passam 3 dias sem fazer cocô. Isso acontece com leite materno? Não. Não acontece. De jeito nenhum. Ali no início ainda, o bebê ele não tem a fisiologia gastrointestinal bem desenvolvida, né? E aí pode acabar também induzindo para que ele tenha cólicas, né? Sim, é uma imaturidade, né? Ali do sistema digestivo. Então, as cólicas a partir dos 15 dias, tá? A partir dos 15 dias, as cólicas podem aparecer, né? Mas, e o leite materno ajuda nessa questão também, né? De dar ali as substâncias necessárias para isso ser mais ameno. Mas também não quer dizer que esse bebê não vai ter a cólica. Mas daí, do que a mãe se alimenta, pode interferir se esse bebê vai ter cólicas ou não? Tudo que você come vai para o seu leite, né? Então, o álcool, por que não pode? Então, assim, a gente não tem estudos robustos que falam que a alimentação da mãe está diretamente ligada a cólicas, tá? Não temos. Mas, eu sempre falo, observe. Você comeu um feijão, que é ali mais difícil de fazer a digestão,
você ficou empachado e notou que o bebê naquele dia ficou super irritado, tira o feijão da alimentação. Porque naquele bebê, entende que não é receita de bolo? Sim. Que aquilo que eu comi para aquele bebê não rolou, não deu certo, mas tem uma mãe que come feijão todo dia e o bebê dela não sente nada. Então, é muito particular, é muito De mãe. de cada bebê, De cada tá? bebê. E aí, essa questão também de constipar a fórmula, né? Eu acabei dizendo que isso não acontece com o leite materno, mas quero fazer uma ressalva. Às vezes, eu me refiro aqui a recém-nascido, tá? Então, recém-nascido que mama bem, numa quantidade ok, que tá fazendo uma boa ingesta de leite, ele não tem essa constipação. Agora, um bebê de, sei lá, 5 meses. Tem bebê que só mama e fica 5 dias sem fazer cocô. Porque o leite materno ele é muito absorvido, né, ali pelo intestino e sobra pouca coisa pro bolo fecal. Então, isso pode acontecer. Bebê, recém-nascido não. Recém-nascido é quase ligação direta. Mamou, fez xixi, fez cocô. Mamou, fez xixi, fez cocô. É um ciclo sem fim, né? Troca fralda, bota no peito, bota pra rotar, bota no beijo, troca... É uma E repetição. assim sucessivamente. E com isso, chegamos ao fim a mais um podcast. Nós queremos agradecer, Odete, por ter aceitado esse convite, né? Por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente, ter falado sobre as dúvidas, tirar nossas dúvidas, que com certeza os nossos telespectadores vão ter e vão ver durante o vídeo. E a gente queria dar uma pequena lembrancinha para você. Espero que você goste. Ai, obrigada, meninas. Eu também adorei, tá? Passou super rápido, né? Sim. Que foi isso? Foi muito rápido. Meu Deus. Obrigada, tá, Odete, por ter comparecido aqui, estado aqui com a gente hoje. Hoje nós falamos um pouco sobre os benefícios, contraindicações, mitos, desafios, atuação da equipe multi, a importância do aleitamento materno e dentre outros assuntos que você pode estar revendo aqui no canal do YouTube. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no YouTube, liep.uninassal, e no Instagram, liep.uninassal. Acompanhe também o Instagram da LAESC, tá, gente? A Liga Acadêmica de Saúde Coletiva. É @laesc_uninassal_. Já vou aproveitar o gancho para deixar Com o meu certeza. também, né? Pode divulgar o marketing. seu também. Me sigam lá no Instagram também, tá, gente? É @odete.amamentação, sem cedilha e sem tio, tá? Facinho de achar. Poucas Odetes, apesar da Odete Roitman ter ressurgido aí agora, botando o meu nome em alta, mas poucas Odetes. E também a gente queria agradecer também a integrante da LAESC, né, por ter participado e ter aceitado esse convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada, meninas. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio para mais pessoas no seu Instagram, no seu grupo de WhatsApp e afins. E até o próximo episódio.